sinceridade é uma qualidade que sempre fez parte de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Eu considero a minha maior qualidade, mas por muito tempo eu enxerguei isso só como algo positivo. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que a sinceridade nem sempre ajuda. Em alguns momentos ela facilitou muito minha vida, mas em outros ela me trouxe conflitos. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como ser sincero facilitou muito a minha vida, mas também tem um lado negativo nisso, que me fez passar por algumas situações bem desagradáveis ao longo do tempo. Desde muito novo, era natural falar o que eu pensava, o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu nunca precisei fingir ser alguém que eu não era. Inclusive, eu me assumi muito novo para aquela época. Com os meus 16 anos, eu contei para minha mãe que eu era gay. Então, as minhas relações, elas sempre foram baseadas na sinceridade. Mesmo quando o outro não era tão sincero assim comigo, eu sempre tive o interesse de me entender enquanto pessoa. E naquela época, e aqui eu tô falando de 2004, 2005, a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. E o que eu encontrava muitas vezes era coisa de signo. Eu sou ariano e eu ia na banca de revista ler horóscopo de João Bidu. E uma das características que falavam sobre Áries era justamente a sinceridade. E eu já me identificava com aquilo porque, de fato, eu era um cara muito sincero. Mas por conta disso, ainda muito novo, imaturo, eu comecei a viver o lado negativo de ser sincero. A primeira coisa foi a ingenuidade. Eu achava que, por ser sincero com as pessoas, elas também seriam comigo. E isso não é verdade. Então, desde muito cedo, eu fui me frustrando, me deparando com mentiras, com situações desagradáveis, muitas vezes dentro da própria família. Meus primos mesmo eram pessoas que eu confiava. E aquilo foi me deixando arrasado, porque eu confiava nas pessoas. A segunda coisa foi perceber que, por ser sincero, eu falava demais da minha vida. E eu tô falando aqui de coisas muito pessoais, coisas muito íntimas, às vezes desnecessárias. Eu me expunha demais e por vezes eu não percebia o nível de vulnerabilidade que isso me gerava. Hoje, com mais maturidade, claro, isso já é diferente. Eu não conto mais detalhes da minha vida como antes, mas ainda assim é um desafio para mim. Até em coisas simples eu preciso sempre lembrar e dizer para mim mesmo: Michel, não fale certas coisas para as pessoas, porque a sinceridade, quando ela é natural, você vai se abrindo sem perceber. E eu digo a vocês literalmente que é automático. E nem sempre isso é necessário. Foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. A terceira coisa, e talvez a mais difícil, é quando eu usava essa sinceridade em momentos de raiva. Quando eu me sentia magoado, irritado, me sentia atacado, eu falava coisas que machucavam, principalmente para as pessoas que eu mais amava, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos. Eu sabia exatamente onde tocar, falava verdades, mas de um jeito que feria, e logo depois me batia um sentimento muito forte de culpa, de arrependimento, mas elas já tinham sido ditas. E palavras, depois que saem, elas não voltam. Claro que isso também tem a ver com a imaturidade, com a falta de controle emocional, com tudo que eu estava vivendo na época, a minha sexualidade, o preconceito, a homofobia. Tudo isso me atravessava, mas foi justamente isso que me fez mudar, que me fez aprender a me controlar mais, a evitar repetir esse padrão de comportamento, a aprender a se desculpar com o outro. Agora, olhando para o outro lado, como que a sinceridade ela facilitou a minha vida. Mas antes de continuar, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque vocês sabem que isso é importante aqui para o YouTube. Beleza? Bom, uma das primeiras coisas é que eu nunca tive dificuldade de dizer não. Isso sempre foi muito natural para mim. Mesmo entendendo hoje que não é para a maioria das pessoas, antes eu não entendia
Por que as pessoas elas não conseguiam dizer não? Porque na minha cabeça era algo tão simples que às vezes eu não entendia. Claro que hoje eu tenho uma compreensão maior sobre isso. Eu sei que é um problema para quase todo mundo que eu conheço. E um simples não, que a maioria das pessoas tem dificuldade de dizer, trazem problemas significativos para a vida delas. A segunda coisa é que eu sempre consegui falar sobre o que eu sinto, sobre os meus medos, sobre os meus sentimentos, meus pensamentos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso fez muita diferença na minha vida, principalmente na época da adolescência, que foi um momento muito confuso para mim. Isso me ajudou, por exemplo, a conversar com o meu pai, a explicar para ele que eu não escolhi ser gay. Não era uma decisão. Ninguém perguntou para mim, antes de vir para esse mundo, você quer ser hétero ou gay? Pelo menos eu não lembro dessa pergunta. Eu simplesmente vim e ponto. E ao longo da minha vida, isso facilitou as minhas relações, porque eu consigo me expressar, eu consigo dizer o que eu sinto, o que eu não sinto, e isso evita muitos mal-entendidos. E a terceira coisa é que as pessoas elas sabem o que esperar de mim, elas sabem com quem estão lidando. Eu percebo que isso faz com que elas confiem em mim com uma maior facilidade. Inclusive, eu estou acostumado às pessoas chegarem para mim para pedir uma opinião, um conselho, porque sabem que eu vou responder de maneira honesta, verdadeira, mesmo que por vezes isso não seja tão agradável. Então essas são as coisas das quais eu considero que ser sincero facilitou a minha vida, mas também teve o seu lado negativo. Eu aprendi que sinceridade não é falar tudo o tempo todo e nem de qualquer jeito. É saber quando falar, como falar e quando não falar, porque dependendo da forma, essa sinceridade ela aproxima ou afasta. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se você passou por algo parecido na vida, comenta aqui embaixo a sua experiência e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço.